Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu tô gravando aqui num sábado de manhã, com cara de sono, mas é o dia que deu essa semana, então vamos embora. Pessoal, o conteúdo desse vídeo aqui, conteúdo bem valioso, bem da hora mesmo. Eu demorei um tempo para chegar nessa porcentagem que eu faço com os meus gastos, então eu pego um valor, vocês vão ver ali. Você tem que saber pelo menos o valor da sua renda e dos seus gastos, né? Porque se você não sabe, pelo amor de Deus, já pode até partir para outro vídeo, porque isso aqui já não vai te adiantar de nada, que você já tá fudido. Se não, desculpa aí, me exaltei. Se não, se você sabe, então é só isso que você precisa para pegar esse conteúdo e aplicar na prática aí, que eu tenho certeza que vai trazer resultado. Então, para isso, eu preciso que vocês fiquem até o final, porque se você pegar metade da informação não vai servir de nada, né? Então eu preciso que vocês prestem atenção e fiquem nesse vídeo até o final para ver todos os passos e todas as porcentagens ali da divisão da renda que eu faço e que funciona super bem e dá super certo, beleza? Bom, então, para a gente começar, a gente vai dividir tudo que você ganha e gasta em três categorias: financiamentos, gastos mensais e investimentos, tá? A gente vai começar por aí. Então, eu costumo fazer assim, de 10 a 30 eu coloco para eu gastar tudo que eu ganho em financiamentos. Eu vou explicar o que é financiamentos daqui a pouco. Mas 10 a 30 eu coloco para financiamentos. Aí vai depender do seu nível aí de fudido, de sobra de dinheiro, se você vai conseguir utilizar 10% só ou 30%, dependendo da sua condição atual aí. Os gastos mensais, eu costumo colocar de 90%, porque eu sei que se você tiver muito na merda, você vai precisar de 90% do seu salário, às vezes 100, mas se fosse 100 aí eu não precisaria fazer essa divisão. Então, assim, 90% eu entendo que, dependendo da fase da sua vida, você vai precisar para sobreviver. Então, eu coloco aí de 30 a 90% para gastos mensais, porque depois que você vai aumentando sua renda, e se você fizer direito e manter o seu custo de vida abaixo do padrão que você poderia ter, você sim vai conseguir chegar ali a 50, 20, a 50, 40, 30% de gastos mensais, né, com relação a tudo que você ganha. Então aí sim começa a ficar legal. Mas no começo eu sei que é foda, né? Mas assim, pelo menos se você conseguir guardar 10% aí, 20% do que você ganha, né? Vamos dizer que você gaste 70, 80% com gastos mensais, ainda vão te sobrar aí 20, 30% para a gente dividir entre o resto. Então continua aí que vai fazer sentido. E aí de 10 a 50% em investimentos. E aqui a lógica é a mesma. Se você gasta 90% do seu salário em gastos mensais, né, vamos dizer, para sobrevivência, então esses 10%, na minha opinião, eu faria isso. Tem que ir para investimento, pelo menos 10%, tá? Porque eu tô falando investimento aqui, mas é assim, é guardar dinheiro, tá? Não é investir em bolsa, não é comprar Bitcoin, não é comprar ações, entendeu? É fazer a sua reservinha ali para você ao longo do tempo ir criando esse hábito que depois pode vir a se tornar um investimento em bolsa ou em outra coisa que ache mais interessante. Então, financiamento, né? O que é financiamento? Financiamento é tudo aquilo que você vai parcelar, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, eu considero financiamento tudo que é de 3 parcelas para frente, vamos dizer. Ah, então eu vou fazer um financiamento de um carro. Bom, financiamento. Vou financiar uma casa, financiamento. Eu vou fazer faculdade. E aí, às vezes, tem gente que financia a faculdade, né? Ou, na verdade, nem precisa financiar. Se você for, que nem eu fiz faculdade particular, você vai pagar aí até você se formar, né? Então, é uma dívida, entre aspas, que você vai pagar ela até o fim. Então, passou de 3 meses, é isso. Você pode, assim, talvez dependendo da sua renda, você pode jogar isso em investimento. Mas eu, do jeito que eu faço, não jogaria, tá? Eu jogo em financiamento, porque o financiamento, para mim, é assim, são coisas pessoais, então seria que nem um carro, por exemplo, financiado, ou seria em educação. Então, porque daí eu
Opa, voltei. Rapaziada, acabou a memória do meu celular aqui. Tive que cortar no meio. Enfim, voltando aqui, se eu não me engano, eu tava falando sobre os financiamentos, né? O ideal aí é de 10 a 30%, dependendo da sua realidade, né? Então eu expliquei aí que financiamento é tudo aquilo que a gente acaba parcelando para mais de 3 vezes, né? E inclusive as dívidas, se você tiver dívida em cartão de crédito, alguma coisa assim, eu colocaria nessa parte, porque você paga juros sobre isso e vai ser um negócio que você provavelmente vai parcelar para se estender aí, para ficar mais fácil de pagar, né? Então, seria um financiamento de, infelizmente, uma dívida aí que foi feita, né? Ou às vezes, felizmente também, depende o que você fez com essa grana, né? Daí, explicando gastos mensais, esses são gastos para sobrevivência, né? Então, vai ser ali desde de gasolina que você gasta para pôr no carro, compra de mercado, sei lá, aluguel da sua casa, eu coloco em gasto mensal, né? Putz, tudo que você paga mensalmente. Então é tipo assim, tem streaming, vamos supor, eu coloco aqui. Então, tudo que é gasto da minha vida, né? Tipo, o que eu gasto no meu cartão de crédito, eu coloco aqui, que eu passo tudo no cartão, então tá tudo englobado ali, mas dividindo em categorias seria isso, né? Lazer, farmácia também, né? Se você vai fazer uma viagem, se não sei o quê, pensa nessa parte do seu, da divisão da sua renda, né? Pensa que você tem, lógico, quanto mais você tem renda, menor você tem que gastar aqui, sendo bem sincero, porque se você pensar que eu gasto 10, eu ganho 10 mil, então se eu posso gastar de 10 a 90%, de 10 não, né? De 30 a 90% com isso aqui, então eu vou gastar sempre 90, ou seja, eu vou gastar 9 pau e 10 e milão vai sobrar para eu fazer o resto. Não, né? Você tem que ir equilibrando isso conforme você vai aumentando sua renda, você vai diminuindo seu gasto mensal. É o que eu falei. Quanto mais você ganha, você tem que sempre estar um padrão de vida abaixo para você ter essa sobra para você conseguir fazer outras coisas. Senão, você vai viver aí, às vezes, 5 anos ganhando bem, depois dá uma queda nesse valor, você não tem nada guardado, que seria investimento, você não tem bem nenhum, porque você não financiou nada também, então não adianta nada, entendeu? E os investimentos são investimentos, como eu disse aí, pode ser de curto, médio e longo prazo. Você só tem que, nesse início, você só tem que guardar dinheiro. Então, é a mesma coisa dos gastos e dos financiamentos. Conforme você vai aumentando a sua renda, você vai conseguindo guardar mais. E conforme você vai guardando mais, você vai tendo mais. Então, você sai daqueles 10% ali sofrido para 20, 30, até 50% ou mais. Daí depende da sua renda, né? Então, eu vou falar para vocês como eu divido hoje, qual que são as minhas porcentagens que eu uso conforme a minha renda, tá? Eu vou pegar uma renda de 10 mil, porque a minha renda varia muito, né? Eu sei que a renda de vocês também pode variar, então eu vou pegar uma renda de 10 mil para ficar facilitado a conta, tá? Mas aí você pega o quanto você ganha, joga numa planilha aí ou alguma coisa. Eu até tenho uma planilha aqui, se vocês quiserem, deixa nos comentários, que ela já faz as contas automático. Então eu peguei aqui só para a gente exemplificar. E antes de eu falar isso, é bom falar, coloca um teto e um piso para você se orientar, né? Se você já estiver ganhando um pouco mais, coloca um teto e um piso para você se orientar, porque o que acontece, que aconteceu comigo, eu sou bem econômico, né? Já fui no começo, então era muito mais. Agora eu comecei a gastar um pouco mais, mas assim, foi tudo acompanhando a minha renda, né? Então, eu coloquei um piso e um teto, porque se eu não colocasse um piso, às vezes eu não gastava o que eu tinha que gastar naquela área, sabe? Então, às vezes você escutando isso, você vai achar meio louco. Mas, por exemplo, eu ganhava 10 mil e eu tava pagando só a faculdade, né? Só que a faculdade, ela representava, tipo assim, nem 10% da minha renda, entendeu? Era muito baixo. Então eu ia lá e às vezes eu comprava um curso a mais, ou comprava um livro a mais, só para, sabe, tentar aumentar esse meu gasto com a educação, né? Para eu chegar num percentual que eu queria, porque às vezes a faculdade não era tudo que eu precisava, sabe? Então eu fui fazendo isso, né? Foi só um exemplo meu, mas foi uma época da minha vida, hoje já mudou.
Mas as pessoas que são muito econômicas, que nem eu era, e eu sou ainda, lógico, mas eu aumentei a minha consciência sobre isso, você tem dificuldade em gastar. Então, se você coloca um piso e um teto, lógico, para você não passar, não ficar louco, então se você coloca aquele piso, você fala, não, preciso gastar isso aqui, pelo menos para eu tá certinho aqui, e assim, porque se você ganha 10 pau, aí o seu custo de vida é 2, porra, você tem 8.000, e aí você vai ficar guardando 8.000, tudo bem, legal pra caramba, tá? Não é um problema isso. Mas você poderia estar fazendo outras coisas com esse dinheiro que às vezes vai, depois de 1 ano, 6 meses, 2 anos, não sei, no longo prazo vai te trazer mais renda, mais receita, entendeu? Então eu entendi isso e eu comecei a gastar um pouco mais de dinheiro nessa divisão, no financiamento, por causa disso. Porque senão eu não gastava, entendeu? E na verdade esse gasto hoje para mim representa o quê? Eu investi em mim. Então vai da realidade de cada um, falando novamente, mas eu penso assim sobre esse nível da divisão, tá? Então o ideal seria o quê? Se você ganha 10.000, vamos colocar aí, ganhando 10.000, para você ficar entre 10 e 30, eu coloco que o ideal seria 20, certo? Por quê? O teto é 30 e o piso é 10. Então, se eu ganho 10.000, eu tenho 3.000 para gastar com os financiamentos, certo? Então, o que que eu faço? Eu coloco ali que o ideal é eu gastar 20. Então, eu tenho até 2.000 para gastar na minha concepção de ideal. Porque se eu precisar gastar um pouco mais, eu posso passar R$ 1.000. Se eu gastar menos, o meu piso é 10. O meu piso é 10%, então eu gasto só 1.000, entendeu? Que nem no meu caso aqui hoje eu ainda pago, vou pagar agora uma matéria da faculdade, coloco aqui, eu tô pagando um consórcio, então é mais um gasto que eu coloquei aqui, porque dinheiro que vai sair para mim lá na frente, só que eu tô pagando parcelado e eu pago juros sobre isso também, né? Uma taxa de administração. Então, é, eu coloco como financiamento. E é uma coisa que vai me trazer um retorno futuro, entendeu? É mais um exemplo aí de como eu penso nessa área. Aí eu tenho aqui seguro de vida, que eu fiz recentemente, e eu tenho uma taxa de contabilidade que eu pago também, e eu coloco aqui como financiamento. Os gastos mensais, cara, é assim, é difícil de eu exemplificar aqui do jeito que todo mundo consiga, vamos dizer, não entender, né? Entender todo mundo entende, mas do jeito que fique fácil de você levar para sua realidade, sabe? Então tem que ser em porcentagem mesmo, sabe? Então o gasto aqui é o que eu falei, é gasto com as contas da casa, com aluguel, com mercado, com carro, né? Tipo assim, de gasolina e tal. Os gastos são esses. Então, eu coloco assim, para ficar numa faixa que nem o outro que eu falei, um ideal para você ter um piso e um teto. Nesse caso, eu coloquei para mim, tá? O ideal é o piso, ou seja, eu tento viver com 30% da minha renda. Então, se a minha renda fosse de 10.000, eu tentaria viver com 3.000, tá? Mas não é tão fácil quanto parece, né? Então, você tem que ganhar bem mais do que você gasta e você tem que fazer uma administração bem feita dos seus gastos. Então, no meu caso, eu consigo, vamos dizer aí, de 30 a 50% eu consigo sobreviver, né? Viver bem, no caso. Tem gente que, como eu falei no começo, com 90% ainda às vezes vai faltar, né? Às vezes vai precisar de 100% do salário para sobreviver, ainda não nem viver bem. Então eu entendo que essa conta do meio é complicada, mas falando de novo, se você tá fudido, se você tá na merda, você não tem dinheiro para nem para dividir assim categorias, então infelizmente esse vídeo não vai te servir. Agora, se não for o caso, vai servir se você chegou até aqui e nós já estamos indo para o final. Então, fica aí. Parte dos investimentos é aquilo. Pelo menos 10% você tem que guardar da sua mosquito aqui me rodeando, essas horas. Então, pelo menos 10% você tem que guardar do seu salário mensal. Senão, você vai se arrepender muito. Pode ter certeza. Daqui 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, você vai olhar para trás e falar, putz, se eu tivesse guardado 10% do ganho que eu ganhava, né? Que eu ganhei todos esses anos, eu tinha pelo menos uma segurança aí, né? Para tomar decisão, enfim, para fazer qualquer coisa da sua vida. Então, pelo menos 10%, cara. Coloca aí numa caixinha do Nubank, coloca aí num Inter, coloca em qualquer lugar do banco que você tenha, porque no longo prazo faz diferença, faz muita diferença.
E o meu ideal, eu coloco que o investimento, assim, como eu consigo ter uma renda boa e um custo de vida não tão alto, eu coloco que o meu ideal de investimento é 50% da minha renda, tá? Mas isso está acima da média, eu sei, não é fácil, mas repetindo, se você tiver condição de guardar de 10 a 30%, tá ótimo, tá? Tá ótimo. Quem guarda 10% no Brasil já é acima da média, entendeu? Então, assim, faça essa divisão. Faça pelo menos os 10% que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, então. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Espero que não tenha ficado confuso, tá? Porque eu sei que é um pouco as porcentagens, os valores, às vezes dão uma confundida, mas não tem segredo, cara. Não tem segredo. É financiamentos, gastos mensais e investimentos. Se você conseguir dividir toda a sua renda e todos os seus gastos dentro disso daí, né? Que seja, que nem eu falei ali, 20, 30 e 50, ou sei lá, que nem o meu no caso é 20, 30 e 50. Esse é o meu que eu faço. Mas você pode colocar aí 10, 20 e 70, por exemplo, entendeu? Vai depender muito da sua realidade, então você tem que adequar isso à sua realidade. Se vocês quiserem, pede aí a planilha, que eu posso estar mandando para vocês ela em branco, tá? Bom, e é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um comentário aí, compartilha com alguém que precisa melhorar aí a divisão dos gastos e das receitas. Fechou? Um abraço e é nóis. Valeu.